Então, pessoal, boa noite para todo mundo que está aqui. Já agradeço para vocês que vieram no horário da reunião. E, bom, hoje é a primeira palestra que a gente tem do nosso ciclo anual de palestras, e quem abre essa palestra é o professor Pedro Galé, recentemente aprovado na UFSCar. Concurso difícil, né, que virou o ano, longo concurso, então aprovado em primeiro lugar, já devidamente empossado. Então, de uma certa forma, hoje também é um dia de comemoração, de parabenização ao professor Pedro Galé por essa bela aprovação no concurso da UFSCar, um concurso para professor de estética. E daí eu aproveito e já apresento o professor Pedro Galé. Ele está lá na UFSCar já faz um tempinho, né, Pedro? Desde 2018, quando ele começou para ser professor substituto, aí depois ele logo encadeou uma bolsa de pós-doutorado da CAPES PNPD e ficou com a bolsa até agora, né, quando você assumiu para o posto de professor de estética. Antes disso, o Pedro também foi pós-doutorando da USP e da UFOP, isso foi entre 2017 e 2019. O Pedro fez toda a formação dele na USP, a graduação, mestrado, doutorado. Inclusive, a tese de doutorado dele foi premiada, cujo título é Wickman, uma história da arte entre a norma e a forma. Ganhou o prêmio Destaque de Tese da USP na área de Ciências Humanas em 2017. E aproveitar para parabenizar mais uma coisa, porque o Pedro também é diretor executivo da revista Discurso, e a revista Discurso agora subiu de nota no Qualis Periódico, né? Então, parabéns também, que ela agora... A Discurso era 2, que já era uma excelente nota, e agora é a 1. Então, parabéns para o Pedro, para o outro Pedro, né? O Pedro Paulo Pimenta, enfim, para toda a equipe que colaborou para esse aumento da nota, que, enfim, é a melhor nota do Qualis. E entre os diversos artigos, capítulos de livros, livros organizados, né, dos quais eu não vou falar de todos, eu queria chamar a atenção para pelo menos um, que é a sua dissertação de mestrado, né, Pedro, que você publicou sobre o Goethe, Goethe, o Olhar e o Mundo das Formas, foi publicado em 2020 pelas edições 70, e hoje o Pedro vai apresentar uma palestra intitulada Maneirismo e Modernidade, a experiência artística e epistemologia. Então, mais uma vez, Pedro, parabéns pela revista, pelo concurso. Obrigada por ter aceitado apresentar a palestra aqui no NUPEM, e agora eu te dou a palavra. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, e eu sempre fico um pouco constrangido quando alguém apresenta a gente assim, né, fala as coisas que a gente fez, né, é meio eu fico encabulado, mas obrigado pelas gentis palavras. E aí, agradecer muito estar aqui, estou entre gente querida, né, gosto muito da Clara, admiro o trabalho, então é sempre legal ter esse tipo de interlocução, né, que já não é de agora, né, Clara? Nossa interlocução é longa. E agradecer aos presentes, aos que vierem assistir depois. E vamos, sem mais delongas, né, entrar naquilo que é o objeto da fala, né? Maneirismo e modernidade, experiência artística e epistemologia. Eu conversava aqui antes, esse maneirismo, já começo fazendo um meia-culpa, né? Tem um historiador da arte que diz algo que eu acho interessante sobre esses termos. Ele fala, são como camisas de força, que não dá nem para não usar e nem para usar impunemente. Então, eu vou localizar um pouco o que eu chamo de maneirismo aí, e poderia ter outro nome. Não vamos levar muito a sério essa nomenclatura. Eu estou pensando na arte e nos tratados e naquilo que acontece no mundo depois da morte do Rafael Sanzio, ou seja, a partir de 1520, né? Muita gente coloca, e aí quem quiser olhar os pintores, eu não vou pôr imagem aqui, que eu sempre me atrapalho, mas estou pensando em Pontormo, Vedder Sarno, o Parmigiano, Giulio Romano, né? No começo, aquilo que eles chamam de primeiro maneirismo, até Tintoretto e El Greco, seria o maneirismo mais maneirista, segundo os historiadores. Mas eu não levo a sério essas categorias, então a gente usa só para
em termos de comunicabilidade. Mas o que me interessa aqui, né? Experiência artística, epistemologia, essa modernidade. A gente pode até ignorar o maneirismo, né? Num certo sentido. Eu fico pensando, e a intenção é apresentar um pouco aqui para vocês isso, num certo subterrâneo da história do pensamento, da filosofia também, que são alguns autores e algumas tópicas que não se tornaram tópicas caras à história da filosofia, mas sim à história da arte, mas que possuem grandes zonas de intersecção. Não quero justificar artisticamente nenhuma mudança no escopo da história da filosofia, mas quero pensar algumas mudanças de pensamento que são perceptíveis, se é que não engendradas, naquilo que se pretende o discurso sobre as artes e a própria perceptiva da experiência artística, tanto no fazer arte quanto no observá-la, né. Então, o que eu estou pensando aqui em fazer com vocês? Mostrar a mudança de tom das perceptivas artísticas, ou seja, das doutrinas, aquilo que ensina uma arte, ocorridas naquilo que é o texto fundamental daquilo que a gente chama de Renascimento, que eu também tenho, não é um estilo, né, o Renascimento, é mais um período, uma tópica do que uma coisa que exista mesmo. Até meados dos anos 50 do século XVI, pensando um contínuo até o fim do 16 e as portas do 17. Isso é provocativo pensar nisso, porque a gente pensa essa história da filosofia, nenhum autor que eu vou usar aqui é tido como um autor clássico em filosofia, mas a gente vai perceber que as tópicas filosóficas aparecem, né, cada vez mais. Então, pensar, eu acho, essa transição terminológica, e aí a gente pode pensar num termo o mais característico dos pensamentos sobre as artes, o desenho. Se a gente observar a mudança semântica, né, e os lugares que ele vai ocupar, a gente vai perceber que há uma certa intersecção, e mais do que uma intersecção, eu acho que transborda o ambiente artístico e a questão se volta para o ambiente do pensamento como um todo, né. Então, localizado o nosso lugar, eu vou dar um passinho para trás, né. Vamos pensar, assim, no que pode ser considerado o primeiro grande tratado sobre, tem o do Senino Senina, que é sobre a da arte, né, mas que ele é também uma doutrina, uma preceptiva, mas eu vou dizer que é um texto muito difícil e eu não sei quais foram os usos. Então, eu vou marcar esse lugar do primeiro, uma certa inauguração da tratadística artística com Alberti, o da pintura, que provavelmente vocês conhecem, texto clássico, né? E pensar o lugar que ocupava a pintura, né? A pintura não gozava de um grande prestígio. Ela era muito mais ligada às artes mecânicas que às artes ditas liberais, artes de homens livres. Então, se a gente pensar lá no trivium e no quadrivium, né? O trivium, lógica, gramática e retórica, o quadrivium, eu às vezes me embanando, aritmética, música, geometria e astronomia. Tá fora, né? Não tem pintura. E dentro dos estudos humanitatis, ali, no que a gente chama de humanismo, estamos aí pensando em meados do século XV, tá fora a pintura. Então, o esforço do Alberti, em grande parte, é trazer a pintura, elevar a pintura à arte liberal, né? Tirar a pintura do ambiente das artes mecânicas. E aí, penso eu, o desenho, que ele não usa o termo, ele vai usar circunscrição e outros símiles, começa a sua história, né? O desenho, que hoje que está na base das artes que hoje a gente chama de artes plásticas, começa ali
uma história de transbordamento. Só para deixar claro, e aqui eu retomo uma argumentação que é do Baxandal, aquele grande livro Giotto e os Oradores, né, que é um livro fantástico. Ele apresenta lá alguns trechos do Per Paolo Vergerio, um texto de 1404, né, onde por várias vezes ele coloca designativa vere nunc iso non est pro liberare, ou seja, o desenho, as artes designativas não são parte dos estudos liberais, entre outras passagens. Aí a gente tem que pensar que essas artes, que eu vou chamar aqui de do desenho, e aí escultura, pintura, e mesmo as designativas e as proctativas, que seriam mais ligadas ao retrato, eram consideradas, no círculo do humanismo, algo que estava fora, não fosse digno dos homens livres. E nesse ambiente, o que seria digno de um homem livre, né? A gente tem que pensar. É algo que pode ser ensinado por preceitos. A pintura ainda não tinha sido apresentada como matéria de ensinamento, então, muito provavelmente, por isso, entre outras razões, também pela faceta mecânica, né, dessas artes figurativas, vamos dizer assim, para não incorrer no anacronismo de chamar de plásticas, né. Por isso que eu acho que o Alberti tenta quase que contrabandear uma retórica e transferi-la para a imagem, né. E o louvor dele, para mim, é muito claro, o elogio, o epidítico em relação às artes, se vincula a isso, de indicar o lugar da pintura como arte digna de ser aprendida por homens livres. E eu cito uma passagem do Alberti que ele diz: assim sendo, se a pintura é o melhor e o mais antigo ornamento das coisas, digna dos homens livres, grata a entendidos e não entendidos, exorto os jovens estudiosos que se dediquem o mais que possam à pintura. Então, o que ele faz nesse tratado? Além de apresentar a boa e velha perspectiva e tudo mais, ele vai mostrar por que que a pintura é digna de um sujeito livre. E ele começa, quem der uma olhada lá, é muito interessante, né? Dizendo, esse período, nossa, que eu cheguei até a pensar que a natureza tinha ficado estéril, porque não aparece mais nada, as artes estão em franca decadência, mas aí não, ela renasce. A tópica do renascimento, ela surge um pouco aqui, ela renasce como, aí começa o elogio de Brunelleschi, que faz uma torre em Florença de tais dimensões que ela faz sombra por toda a Toscana. Olha o epidítico aí, o exagero, a hipérbole, né? Então, eu só cito isso aqui, é quase um desvio, mas essa é a tópica do Renascimento, que a gente repete até hoje como se fosse um estilo, um lugar estanque, mas, na verdade, ela é um locus retórico, tem a ver com o elogio do presente. Mas nesse mesmo prólogo, ele vai mencionar o que ele vai fazer daqui para frente. E ele diz: verás 3 livros. O primeiro, todo matemático, faz surgir as raízes da natureza, das raízes da natureza, essa graciosa e tão nobre arte. O segundo, põe a arte na mão do artista, distinguindo suas partes e demonstrando tudo. O terceiro, estabelece o que e como fazer para obter o domínio e o conhecimento perfeito da pintura, né? O que é interessante observar é esse primeiro livro, né? Matemática. Que temos aí? Não só a apresentação, e realmente ele faz, é uma matemática para pintor, mas tem uma base euclidiana ali. E ele vai insistir muito nisso, né? O que ele está dizendo? Olha, meu leitor é o leitor advindo da escola humanista. Um cara versado em geometria, né?
desde Platão aqui só entram geômetras, é, é muito ligado ao pensamento e à atitude de homens livres, e mais do que isso, ao dispor a geometria como rudimento, ele está dizendo, aqui eu estou apresentando a pintura para todos aqueles que são escolados nos elementos de Euclides. Em seguida, ele diz, e depois vou mostrar as partes e articular. Bom, o que é isso? É a base de todas as doutrinas, né? E a referência é sempre a retórica do Aristóteles, né? Lá desde o começo ele impõe o que é uma doutrina. Ele vai dizer, eu vou apresentar a doutrina, vou mostrar uma articulação, vou mostrar que ela é digna de ensinamento. Pois, né? Se a gente pensar no começo lá da retórica do Aristóteles, ele diz, é possível estudar a razão, está falando dos discursos, né? Pela qual tanto são bem-sucedidos os que agem por hábito, como os que agem espontaneamente. E todos concordarão que essa espécie de estudo é tarefa de uma arte. Então, é arte nesse sentido doutrinal. A pintura também é. E, colocando o terceiro livro, ele diz que, realmente, o tratado se volta à arte designativa, ou seja, para pintores. Então, se a gente pensar, já nesse começo, nesse breve aceno, essa busca por uma licença humanista, que a gente pode pensar que é isso, o Alberti, já aparece lá um termo que para a gente é fundamental, que é o desenho. Que aqui ele chama, como eu disse, de circunscrição, mas que é o rudimento, a primeira parte da pintura. O rudimento, na verdade, é matemático, mas a primeira parte é a circunscrição, relacionada com a orla, o limite daquilo que se pretende figurar. E, pensando isso no primeiro livro, nesses rudimentos matemáticos, as qualidades que constituem a superfície, aquilo que você circunscreve, escrevendo sobre pintor, ele vai tratar de tudo, as cores, a volumetria, a perspectiva, né? Inclusive é engraçado, porque ele vai ter sempre que relacionar com um substrato humanista. Então ele vai falar, ó, as cores são gêneros, relacionadas aos elementos. Aí ele diz o fogo, vermelho, ar, azul, água, verde, a terra, o pardo. Então, dessas cores, gêneros, aparecem as cores espécies, que são as misturadas. Então, veja, ele está sempre tentando colocar a coisa em termos doutrinais, em termos dignos de ensinamento, concatenamento e partes articuladas. E, mais do que isso, esse conteúdo de geometria vai se transferindo do mais elementar traço numa pintura, a circunscrição, né, para aquilo que é fundamental e muita gente coloca como grande contribuição do Alberti, que é a composição, né? Você vai compor. Então, a gente pode pensar que nesse tratado sobre a pintura, o tema central é a composição. E nisso, mais uma vez, aí mostra como a pintura se relaciona com a retórica e, principalmente, com a doutrina da retórica, né? Tratando dos modos como a pintura pode ser organizada, a ponto de cada superfície plana e que cada objeto nela tem estabelecida sua função no esforço para gerar um efeito pretendido, assim como o discurso. Bom, se a gente olhar, no Alberti tem um padrão da narrativa, a história é o principal objeto do pintor, né? Mas cuidado, né? A grande obra do pintor é a história. Ele diz, a maior obra não vai ser o Colosso, mas uma boa história. Então, você tem esse arranjo que implica numa hierarquização. Se a gente pensar da orla, do risco, da circunscrição, do desenho até a história, né? Por quê? Porque a pintura, eu cito Alberti, resulta da circunscrição, da composição e da recepção da luz. É isso, né?
E aí a gente pode pensar que o tempo todo, a partir dessa descrição, ele vai trabalhar na retorização da pintura, operada por preceitos e conceitos que tem por base, muito claramente, Cícero e Quintiliano, né, pensando uma retórica traduzida em imagem, né? Não só no âmbito de tomar temas, trabalhar, mas como articulação. E aí, se a gente pensar aquelas 5 partes da retórica, invenção, disposição, elocução, ação e memória, elas vão operar aqui no discurso do Alberti, né? Mas não de uma maneira homóloga, né? Não é que incorpora. Então, que ele vai pegar em 3, principalmente, e vai difundir. O que que ele vai fazer? A circunscrição, a gente pode pensar como a invenção, a composição como a disposição, né? E a recepção de luzes como elocução. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso. Então, você tem aquilo que é constitutivo da retórica colocado no âmbito das artes designativas, que não gozavam de grande prestígio como a retórica. Então, você tem uma transposição quase que metafórica que transfere à pintura todo o modelo organizacional proveniente da retórica. E esse, para muita gente, entre eles o Baxandal, foi o grande passo dado por Alberti. E a relação do desenho com a composição insiste nessa, eu acho, joga água nesse moinho, eu acho que facilita que a gente pense essa transposição. Porque o que diz o Alberti, né, se a gente pensar daquilo que vai da circunscrição à composição, fica bem claro, porque tem que ter método e doutrina. O que diz o Alberti? Digo que a composição é aquele processo de pintar pelos quais as partes se compõem na obra pintada. A grande obra do pintor é a história. Os corpos são partes dessa história. Os membros são as partes desses corpos. As superfícies são as partes dos membros. Bom, então a composição coloca aqui para a gente essa hierarquia retórica de 4 níveis, né? Que do rudimentar, desenho, circunscrição, vai colocando uma estrutura que chega até a história. Superfície, membro, corpos cumprem essa transferência. Em que sentido? Pega o, o modo organizacional das próprias artes do discurso, onde, se a gente olhar, o que, que vai acontecer? A palavra forma a frase, a cláusula, e a cláusula, por sua vez, funda o período. É quase isso. Inclusive, a coisa em 4 níveis que ele coloca. Então, insistindo aqui, mais uma vez, é na retorização da pintura que ele vai tentar adquirir a licença humanista. E nisso, quase que como um contra-remédio, surge essa noção do desenho. E vocês vejam, eu ainda não cheguei no maneirismo, mas eu prometo chegar. Esse desenho vai ser retomado por quem? Eu acho que é aí que vai ganhar a nossa importância, pelo Vasari, nas vidas. Vasari, aí a gente já está no ambiente, saímos ali, pulamos um século, ok? Vasari escreve ali entre os anos 40 e 60, as vidas. A primeira surgida nos anos 40, a segunda depois, tem 2 edições, né? Eu sou ruim com data, eu posso estar me confundindo. A primeira em torno de 1550 e a segunda em 1568. O que me interessa aqui? O Vasari, ele é um autor já do dito maneirismo, como pintor, né? Se olharem a Santa Maria dei Fiori, ó, quem quiser procure aí a cúpula, ali temos um exemplo de uma pintura maneirista, mas o que me interessa, ele escreve como alguém que em Florença vê o grande momento da arte italiana passar. E ele retoma o tempo todo as tópicas albertianas.
Só que isso numa primeira edição, aquela que sai nos anos 50. Na dos anos 60, já quase chegando nos 70, muda o lugar do desenho. E é isso que me interessa aqui. Se a gente olhar a primeira edição, a gente acha lá o desenho albertiano. Vou citar aqui algo que está no prefácio lá, no discurso sobre a pintura e a escultura. Eu cito da primeira edição, digo que a escultura e a pintura são verdadeiras irmãs, nascidas de um mesmo pai, que é o desenho, em um só parto, e ao mesmo tempo, de modo que uma não precede a outra, a não ser quanto à virtude que as conduz. Seguindo mais adiante, o arranjo albertiano retoma, né? A pintura é um plano coberto de campos de cores, em superfície de tábua, muro ou tela, em torno de diversos lineamentos, os quais, por virtude de um bom desenho das linhas geradas, circunscrevem a figura, né? Desenho albertiano, quase que a repetição do desenho. E outras passagens, o desenho passou a imitar o que há de mais belo na natureza, nas figuras, tanto esculpidas como pintadas. E por assim vai, a gente acha diversas menções. Aí a gente olha para a segunda edição da obra e a gente vê que algo aconteceu. Esse desenho transbordou de algum modo. Ele já não é o desenho do Alberti. Eu vou citar uma das passagens, mas a gente pode achar outras. O desenho, pai das três de nossas artes, pintura, escultura e arquitetura, procedendo a partir do intelecto, encontra em muitas coisas um juízo universal. Ele é símile à forma ou à ideia de todas as coisas da natureza, que é singularíssima em suas medidas. Fecha a citação. Veja, no intervalo de 18 anos, uma mudança total. Já não é a circunscrição. Esse desenho opera. Ele opera de outra forma e ele tem um traço ligado a uma epistemologia. Já não se trata de ensinar uma arte em um ofício. Claro, o registro do livro do Alberti é diferente, mas mais do que isso, né? É como se a gente olhar o Alberti com bastante atenção, você tem lá um esforço de ganhar uma licença humanista para as artes figurativas. Aqui já não, é quase que uma licença filosófica. Você está em outro ambiente, você está em outro tipo de questão, outro universo mental, outro tecido conceitual, eu diria, para a pintura. Ou seja, ela transbordou o ambiente da, do fazer artístico. Agora, podemos pensar o que aconteceu entre uma e outra, né? E é um palpite que percorre aí uma série de historiadores da arte que, nos anos 60, se torna conhecido, mas esse texto circulou antes, um textinho chamado Disegno da Doni, que é um sujeito, um romano, se eu não me engano, Francesco Doni, Anton Francesco Doni, que escreve textos sobre o desenho e, na verdade, ele é florentino. Escreve e vai para Veneza e faz esses textos circularem aos borbotões. E ali a gente tem uma coisa muito interessante, que o desenho nem tem a caracterização da esteira do Alberti, da circunscrição, mas também não é esse desenho ainda que o Vasari mexe, mas ele indica que o desenho passa a ser algo ligado ao intelecto, mas não de uma maneira qualquer. Eu vou citar uma passagem rápida, até porque fica como palpite isso. Esse texto é dos anos 50 também. Eu diria, escreve o Tony, que o desenho seja uma indústria do intelecto, ato de colocar a obra em seu poder. O desenho não é outra coisa que a especulação divina. Veja, agora o desenho está na mão de Deus. Você transfere aquilo que era do âmbito do figurativo, do ornamental, do mecânico, para a especulação divina. Então, veja, já não é o ensinar,
Inclusive tem o trocadilho italiano, muito célebre à época, que é disegno, segno de Dio, signo de Deus diante dos homens. A natureza desenha, Deus desenha, tudo pode. A gente vai chegar num momento aqui que tudo vai ser desenho. Ainda não chegamos, mas você tem esse signo de Deus na mente dos homens. E aqui a gente está falando de segunda metade do século XVI, né? Pensando nos contrarreformados da doutrina católica, por exemplo, a doutrina da luz natural da graça divina, difundida tanto na natureza como na história, pode ser pensada como desenho, né? E com isso você começa a ter uma série de analogias de proporcionalidade possíveis que ligam natureza, sujeito, Deus, né? Tanto você pode pensar analogia de proporcionalidade, de atribuição, de uma substância divina, algo que pode participar até mesmo da linguagem, né? Por quê? A gente está diante de, já abandonado o critério retórico, a gente está diante de uma concepção artística que a arte figurativa, designativa e até mesmo a proctativa, aquela do retrato, passa a se tornar uma espécie de princípio intelectivo. É como se, assim, usando um termo bem chulo, mas é como se as artes se tornassem uma espécie de superintendência dos saberes. Tamanha é isso que buscam os tratados maneiristas. O campo da doutrina artística, da preceptiva, extrapola essas indicações de ensinar uma arte e se volta, e aí cada vez mais, a questões essencialmente epistemológicas, transferindo, para mim é muito claro isso, princípios artísticos ao campo de princípios de pensamento. Só a título de ilustração, mais uma citação do camarada Vasari. Esse desenho não é outra coisa que uma aparente expressão e declaração do conceito que existe no ânimo e daquele que, de outro modo, é imaginado na mente e fabricado na ideia, engendrado na ideia. Isso não estamos ensinando aqui nenhum tipo de arte, né? É como se a arte oferecesse a si mesmo como princípio de de conhecimento, como o desenho não é só o ato de desenhar, ele é recepção, ele é ideia, ele é forma, ele é morfé, ele é tudo, né? É muito engraçado. Então, transbordou-se todo aquele ambiente de ensinar uma arte. E aí, assim, você vai achar uma série de autores que vão lidar com isso. Tem o Paleotti nas imagens sacras e profanas, eu vou deixar isso um pouco para lá e pegar agora dois autores às portas do século XVII, para a gente encerrar. É uma indicação histórica que eu estou fazendo, vocês podem conferir, acho que tem mais autores, eu estou fazendo aqui uma coisa bem rápida, né? Só para a gente discutir, pensar se faz sentido. Mas eu vou pegar dois autores ali de finais, as portas do... Um texto em finais, anos 80 do século XVI, e outro já é nos primeiros anos do 17. Quem são esses autores? O primeiro, um autor que eu gosto muito, indico a leitura sempre que posso, que é o Giampaolo Lomazzo, né? Era um pintor que ficou cego, então passa a escrever tratados de artes. O outro é o Federico Zuccaro, pintor também, diretor da Academia do Desenho de San Luca, em Roma. Parece que ele conheceu o Galileu, mas aí eu deixo para os especuladores, tem gente que faz essa ligação. E os dois viveram ali, o Lomazzo do final dos anos 30 até os anos 90, é milanês, portanto não está nos centros maiores de poder da Península Itálica, e o Zuccaro se insere ali em Roma, na academia, portanto é alguém cujas ideias circularam. Então, mas o que me interessa? O extrapolamento vai vir no bojo de uma crise. Porque se a gente olhar uma coisa no Alberti, é assim, se você imitar bem a natureza, se observar bem,
você transfere para designativa e designa seu quadro, pensando na história, estabelecido tudo diante dos preceitos que eu coloquei de perspectiva e de designativa, você vai fazer uma obra que atinge os objetivos. Aqui não, deixa de ser pacífica essa relação entre sujeito e experiência possível. Então, você tem que organizar. E aí já começa com um primeiro ponto que eu acho fundamental, e isso eu acho que se isso aí ficar gravado, as pessoas não aguentam mais eu falando isso, mas é o termo doutrina, né, que era a gente ligava a preceptiva e estava tudo bem. O Lomazzo vai eu até brincava que é uma primeira tentativa de um cógito, de uma ordem de um cógito não, de uma ordem das razões, mas não é, não vamos entrar nessa bobagem, é só quando a gente tem que valorizar esse monte de autor que figura na nota de rodapé, a gente fala essas coisas que é para botar ele no meio do jogo, mas não é. Mas tem alguma coisa aí, dá para fazer esse salto, né. O que que ele vai dizer, né, o Lomazzo, num tratado excelente que chama Tratado da Arte da Pintura, de 1584. Vai dizer: "São 2 os modos de se proceder ordenadamente em qualquer arte ou ciência, os quais um se chama ordem da natureza e o outro ordem da doutrina". Fecha a citação. Ele segue, né? Nosso intelecto, quando começa a sua operação de entender as coisas particulares, começa a conhecer tais particulares por sua matéria, por sua forma, são os primeiros e imediatos princípios. Esse não é somente o meu pensamento, mas também dos filósofos, os quais escreveram que se podem provar os primeiros princípios pelos sentidos, né? Até aí tranquilo. Essa ordem que parte desses primeiros princípios e do universal na direção dos particulares, para o Lomazzo vai ser a ordem das doutrinas, onde você busca os universais. E ele insiste várias vezes, isso está no prefácio do tratado, no prólogo ao Tratado da Pintura, que não dá. Seria ótimo se nosso intelecto fosse como o divino. Aí a gente não precisava de uma ordem da doutrina, a gente conseguiria pela ordem da natureza, compreender a natureza. Mas não, somos humanos. Então a gente tem que organizar, a gente tem que doutrinar o nossa experiência. E ele vai suprir a falta de esgotar as unidades particularizadas no mundo, né? Trazendo o termo doutrina, né, ligado a essa ordenação do discurso, ao ensinamento de uma arte, uma expansão absurda. E agora eu peço perdão pela citação um pouquinho longa, mas vale a pena, que a gente vai ver como isso opera, né. Eu cito o Lomazzo: "Nosso intelecto não deve começar a entender as coisas com a ordem da natureza, por não poder compreender todos os particulares, os quais são infinitos, mas deve começar com a ordem da doutrina, da qual nosso intelecto é capaz, porque essa ordem procede das coisas universais às particulares, as quais podem ser facilmente conhecidas por nós, posto que nosso intelecto é dessa natureza que entende propriamente o universal, sendo ele potência da alma espiritual e porque gozando das coisas universais separadas da matéria, o faz de qualquer modo espiritual por obra do intelecto agente. O intelecto tem que agir. Por essa razão, querendo eu tratar nesse livro da arte da pintura, seguir a ordem da doutrina, do universal para o particular. Esse aspecto metodológico, né, a doutrina, que antes era só, mais uma vez, querendo trazer uma licença humanista, vai se ver transbordado e ele vai radicalizar algo que já está no Quintiliano. Lá nas instituições oratórias ele fala, em suma, eu cito aqui, está no livro 2, item 18, em suma, a natureza é matéria da doutrina. Esta forja, é forjada aquela. A doutrina forja a natureza, já para um latino. Mas aqui é mais do que isso. A doutrina ordena a experiência possível. Você passa a ter
um tipo de ordenamento doutrinal do infinito das particularidades. Que fique claro, diz o Lomazzo, que se não compreendemos os particulares, não é porque eles, por sua natureza, não sejam inteligíveis, mas isso advém de uma falta nossa, que não lhe podemos conhecer em sua infinita multiplicidade, o que vem suprir essa lacuna, a ideia de doutrina. E a própria ideia de desenho serve também, né? Porque a razão reta e regulada desses objetos feitos por Deus, por uma suma sapiência e consequente, tem em si as perfeições possíveis, mas a gente vê o delineamento, a gente vê a forma, a gente vê a ideia, a gente vê o desenho. Então, o desenho e doutrina tem, que ele até não usa muito, ele usa euritmia como sinônimo do desenho, né? Então, por isso, mais um transbordamento, que já não estamos na experiência artística, a gente transbordou para o ambiente do epistemológico. Para encerrar, ó, eu não vou falar, eu vou estourar um pouquinho os 40 minutos, tá, claro? Para encerrar esses autores que talvez vocês nunca mais ouçam falar, vamos pensar agora num contemporâneo ali, que é o Lomazzo, o Zuccaro. O Zuccaro tem um texto que chama Ideia do Pintor, do Escritor e do Arquiteto, onde ele vai trabalhar, em grande parte, o grande achado dele é a ideia de desenho, que ele divide em dois, desenho interno e externo. O que ele vai dizer? O desenho interno, eu cito, eu entendo como o conceito formado em nosso espírito para poder conhecer qualquer coisa e agir exteriormente conforme a ele. Certamente, pelo desenho interno, entendo não, pela noção de desenho interno, entendo não apenas o conceito formado no espírito do pintor, mas também o conceito formado por qualquer entendimento. É para maior clareza que defini, assim, de início, o desenho interior. Caso se queira definir de outra forma esse nome, diremos que ele é o conceito ou a ideia para qualquer conhecer ou fazer que em qualquer um de nós se forme. Então já não é circunscrição, é tudo, né? Ele ele vai pensar uma noção de lidar com o mundo onde o que desempenha um papel fundamental é a ideia de desenho. E para entender esse jogo com o desenho, a gente tem que entender toda uma operação. Primeiro, ele não vai sair do ambiente da experiência, ele é quase um empirista, ele fala: "Nosso espírito é uma tábula rasa". Ele fala isso com essas palavras, a clássica metáfora usada pelos empiristas. Mais do que isso, você tem experiência, mas começa um movimento que ele é designativo o tempo todo. Então você tem o desenho externo, que é aquilo que se apresenta, e o desenho interno, e tudo é movimento. Quando você vai fazer uma obra de arte, você parte de um desenho interno especulativo até um desenho externo que se apresenta objetivamente. E isso é o modo de organizar também a experiência. Porque, diz ele, ao homem se oferece uma diversidade de representações que são correspondentes aos objetos que ele representa. Há esse desenho interno, que é um chefe de Estado, reitor, governador ou príncipe, que, por sobre o espírito e os sentidos, serve-se deles como de sua propriedade e sem limitação. É o desenho que organiza tudo isso, todo o arsenal da experiência, junto com um pequeno aliado, que é o juízo, que é o espírito formativo. O desenho permite a coisa da experiência e do especulativo e do designativo, mas o espírito formativo é o juízo. Entende todas as graças, a disposição e a razão das coisas. Esse juízo humano, eu estou citando
E o próprio intelecto se adquire pouco a pouco, com longo estudo, fadiga e experiência, como qualquer um vai conhecer e saber. Assim se vai refinando e clarificando a inteligência do intelecto. Perfeito. Mas aí tem um porém. Veja, a relação nunca é perfeita, assim como no Lomaz. O intelecto, porém, é vário, vão e imperfeito, segundo a disposição e apreensão boa ou má que ele possua. Então, ele vai explorando essa noção de desenho interno e externo e buscando definir o desenho externo, que é pensado como qualquer sorte de ordem que manifesta ou arranjo nas coisas, né? E, para usar a palavra dele, aquilo que aparece circunscrito de forma, mas sem substância, e o desenho interno como aquilo que tem substância, mas ainda não tem forma. Então, o jogo é sempre esse, de um informar, né? Há um espírito formativo que coloca a panóplia do intelecto, né? E que se coloca diante das coisas e dos corpos, tentando o quê? Sempre isolar forma de substância. Trata-se de buscar um arranjo, uma potencialidade daquilo que a experiência apresenta. E aí que entra o juízo, que é um mediador entre esses dois desenhos, interno e externo. Por quê? Eu cito, e é uma das últimas citações, ela é um pouquinho comprida também, peço desculpa. O corpo é a substância efetiva, ou seja, a operação artificial aparente, que é abarcada pelos sentidos, tecida pelo intelecto e por ele operada. Mas esse corpo do desenho externo, ativo e formativo e prático, que faz em toda ação um juízo específico, e como um menino pequeno cresce pouco a pouco com o leite da experiência e da prática, se tornando mestre e douto, é aquele que guia a mão, conhece a ordem, confirma a regra e a razão de todas as coisas. Portanto, aceita uma e refuta a outra. O juízo é assim que o juízo pode mediar as duas bases, né? Que é a do desenho interno e a do desenho externo. E aí, esse desenho, que é forma expressa de todas as formas inteligíveis e sensíveis, vai transbordar, mas é esse transbordamento. Já não é mais, não trata só da experiência artística, né? Você, embora tenha no Zucano uma dependência do intelectual em relação ao sensível, né? Você tem uma dependência do intelecto em relação aos sentidos. Ele até vai dizer, nossa alma se assemelha à metáfora clássica do empirismo. Nossa alma se assemelha a um amplo e polido quadro que os pintores preparam para receber todas aquelas figuras que eles pintarão, mas de si mesma a alma não retém nenhuma forma ou sombra. Nossa alma nada mais é do que uma távola rasa. Daí a necessidade de nossa alma em relação aos sentidos para formar o seu desenho interior. Então, veja, o desenho é aquilo que se imprime na alma, mas depende dos sentidos. Você tem a janela, como a metáfora da janela aparece aqui, como no Alberti, mas com uma série de mediações que permitem que você não tem desenho interno nato, interior, né? Eu tenho mania de falar interno, ele não fala, é desenho interior. Você não tem, é sempre pela via dos sentidos que organiza, mas você tem juízo, desenho interno e desenho externo. Então você vai modulando com essas coisas. Portanto, toda função intelectiva e na relação com as sensações passa por esse molde do desenho. E, claro, com isso o particular vai ganhando novas formas de possibilidade de observação. E mais do que isso, aquilo que era do ambiente artístico, o desenho, passa a ser princípio fundamental, ou ainda causa de todo o pensamento humano. Aí a gente pode pensar que ou as artes elevaram o estatuto muito alto, o que eu não acho que é o caso, mas é esse transbordamento.
Então, tanto a doutrina do Lomazzo quanto o desenho do Zuccaro estão lidando com uma certa epistemologia. E aí, para ir encerrando, se a gente olhar no Zuccaro, ele vai descrever filosofia lá pelas tantas. Ele vai dizer: filosofia, em particular, é toda especulação mental. Se a queremos entender e compreender corretamente, evitando palavras e disputas supérfluas, encontraremos como sua substância intelectiva e discursiva a de ser uma especulação ideal de conceito, de ordem e de razão de qualquer propósito para o qual a filosofia e todo filosofar é um desenho, e desenhar metafórico do espírito. A filosofia é desenho. E ele vai, a física é desenho, as matemáticas, tudo é desenho. Porque qualquer função intelectiva está ligada ao desenho. Então, esse desenho se insere como processo, e não só como imagem de um mundo designado, né? Ele é procedimento fundamental do espírito, né? Ele é quase que reflexo da graça divina em nós, é a inteligência. É tudo que se liga ao intelectivo. Essa generalização que ele faz, estourei muito, é no sentido de expandir toda a noção de desenho. Então, pensando assim, e esses tratados todos no ambiente do maneirismo, mas a gente está vendo surgir esse sujeito moderno em busca do conhecer, eu acho. E longe dos autores que a gente está acostumado a ver como os pais da parada toda, né? Então, eu proponho sempre, isso vai reaparecer em Kant, depois na discussão a gente pode conversar, o Kant retoma essa tópica, e não é na terceira crítica não, já na primeira. Então, a gente pode pensar como algo que acontece às portas desse racionalismo clássico, da filosofia moderna para valer, você tem esse tipo de arranjo que coloca a possibilidade de uma história subterrânea das ideias, né? Que não é bem a que a gente conhece. E, desculpa, eu acabei estourando, eu queria falar só 40 minutos, falei muito mais do que... Me atrapalhei um pouco, vocês me perdoem, tá bom? Obrigado, gente, pela paciência de ouvir essas charlatanices. Pedro, a gente que agradece. Imagina. Não, só para dizer que eu fiquei encantada em finalmente escutar a sua pesquisa, porque faz tempo É que a verdade, gente conversa sobre ela, que você fala, verdade. mas muito en passant, e é a primeira vez que eu escuto você falar mesmo, e enfim, eu fiquei cheia de questões, mas eu queria ver se alguém, a Carlota já levantou a mão, eu vou deixar o pessoal perguntar primeiro, aí Claro, depois eu pergunto. eu não tenho Carlota, pressa. Ixi, Obrigada, porque a minha pergunta vai ser dissidente. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigada pela palestra, foi super elucidadora, aprendemos bastante. E, bom, a minha pergunta dissidente vai no sentido contrário, provavelmente, às de todo mundo, que é, bom, eu não pude deixar de ressoar para mim, principalmente nas últimas linhas do seu trabalho, uma lembrança de Aristóteles. E eu queria te perguntar se você sabe se existe alguma evidência palpável, enfim, qualquer tipo de rastro de Aristóteles, que era, aliás, odiado, né? Ele é tido, a gente tem essa caricatura do Aristóteles como um filósofo, um alva-bater, né? Porém, a gente tem muito discurso que, se fosse meio às cegas, a gente até podia chutar que era dele. Estou pensando especificamente sobre o processo da criação artística passar por um movimento, ou consistir em um movimento, então parece uma espécie de análise metafísica, né? Se a gente pensar estritamente no Aristóteles, uma análise física do evento, do fazer artístico, há alma como tábula rasa, que está assim no de anima, né? Ainda que seja uma vez só,
Então, pelo menos essas duas afirmações ressoaram muito Aristóteles para mim e eu queria te perguntar o que é que você teria a dizer sobre isso ou se é da minha cabeça. Não, não é não. É assim, por tudo que eu conheço do período, tem algumas coisas aí muito marcadas. Primeiro que a fonte de toda essa gente, o livro talvez que eles mais liam, são as categorias, né? Então toda a questão, eu acho que a questão aristotélica, e você tem que pensar que, para além disso, você tem um traço pós-renascimental, talvez, para a gente colocar assim, que é livrar o Aristóteles da nova escolástica, de algum modo, para alguns autores, para outros não. Eu acho que o Lomazzo, por exemplo, ele está muito ligado à escolástica de algum modo. Já o Zuccaro é mais estranho, eu diria. Talvez por estar em Roma, onde circulam outras coisas, mas a presença do Aristóteles, é enorme. Se a gente for, aqui eu não coloquei, mas o próximo autor nessa é o célebre Emanuele Tessauro, Il Cannocchiale Aristotelico, que ele diz que vai pegar o Aristóteles e fazer com Aristóteles o que o Galileu fez com os corpos celestes, vai olhar com a luneta e aproximar. Que é esse texto aqui, aliás, é maravilhoso. Tem É, tradução? que é do século XVII também, né? Esse ambiente contra-reformado, ele é aristotélico. Eu acho que o fundo é Aristóteles, para boa parte dos autores. Quando você foge, só que aí é aquele aristotelismo estranho, porque ele também é todo embebido em neoplatonismo. Então você tem forma, você tem umas coisas ali, que não é nem neoplatonismo, eu acho que é Plotino a fonte. É o que eles liam para valer, né? Então, sim, tá embebido de Aristóteles. Só que tem essa coisa, né? Eu acho, a noção de organizar por gênero, espécie, esse é o problema agora. Porque você tem um novo jeito de proceder com as coisas que só seguir os passos das categorias e colocar, está aqui a coisa, onde ela, né, passar pelos... Já não dá conta, porque você tem que chegar a uma coisa que é anterior. Então, é um Aristóteles inchado, né? Que acaba trazendo coisas que o próprio Aristóteles não abonaria, eu creio. Mas o Aristóteles está na base, sim. Inclusive no romance lá do Humberto Eco, como é que é A Ilha do Dia Seguinte, alguma coisa assim. Ele bota lá o Emanuele Tessauro, que inventa uma máquina das categorias. É quase uma pianola que você toca categorias, não toca notas. Das categorias aristotélicas. Está muito presente. Isso a gente vai ver reverberar até em autores aqui, né? Na Nova América, no Novo Mundo, você tem tratadinhos ali de coisinhas que você vai ver que tem um eco aristotélico. Esse mundo é aristotélico, eu acho. Aí, claro. Não sei cientista, ele é muito aristotélico. Inclusive, tem um professor aqui da USP, o Leon Kossovitch, que ele fica me acusando. Você é um aristotélico enrustido, né? Você fica lendo esse mundo aristotélico, você também é um aristotélico. Mas não tem jeito. Perfeito. Você poderia só passar o título desse livro que você mostrou a capa rapidamente, por favor? Eu passo sim. Deixa eu abrir o chat. Mas podem ir perguntando, eu vou escrevendo aqui, que pode seguir aí. Klaus. Boa noite, professor Galé, sensacional, muito interessante o novo horizonte que se abre para mim. Eu comentava até aqui no A Boca Pequena com o Irã, assim, que é um mundo que eu não conheço, né? Esse que você nos apresenta, mas Kant também já tinha, na sua fala, tocado aqui em mim de algumas formas, né? E aí
E também me fez lembrar não só a crítica da faculdade do juízo, na questão de que Deus só seria possível ser conhecido a partir de um símbolo, então essa questão do símbolo me parece algo já alinhado, né? Mas me lembrou principalmente na crítica da razão pura, e aí me parece que você, de alguma forma, também apontou para isso, né? O esquematismo, né? E isso eu acho que é a parte mais interessante até da crítica da razão pura, no meu Somos dois. né? Acho muito interessante essa parte, e eu ficaria feliz se, eu não sei se aqui a gente vai ter o espaço-tempo, mas se eu te desse uma grana, você não faria pergunta mais legal para mim, assim. Receber algumas dicas. Então, deixa a bola no ar para ti, para você continuar no jogo. Por favor. Deu uma picotadinha no fim para mim. Foi só para mim ou picotou para vocês também? Picotou para a gente também. Se você puder retomar a sua conclusão, Klaus. Não, na verdade, eu já estava querendo devolver a bola, porque se você elogiou já a pergunta até aqui, é porque ela já cumpriu o efeito de fazer o estímulo inicial para essa conversa com Kant, se não for fugir muito do... Não foge. Aliás, minha proposta de trabalho agora é essa, achar esse porão aí e ligar, né? Uma coisa a outra, Klaus, porque para a gente ficar na crítica da razão pura, no esquematismo. Se a gente olhar ali no A141, B180, eu vou citar o Kant. Esse esquematismo do nosso entendimento em relação aos fenômenos e a sua mera forma é uma arte das profundezas da alma humana, cujo segredo dificilmente poderemos ver por a descoberto nos nossos olhos. Aí a gente segue, tudo bem. Aí ele vai. Aqui, calma aí. Eu pus pequeno para continuar vendo vocês, mas eu vou ter que ir. Minha miopia não permitiu. Eu estou fechando aqui, não estou vendo vocês. Ah, Pedro, achei que você estava citando de cabeça. Não, claro que não. Se a gente seguir ali, tem uma outra passagem, Klaus, que ele vai falar do conceito de cão. Que ele diz: o conceito de cão significa uma regra pela qual a minha imaginação pode desenhar, e o termo é verzeichnen, de maneira geral, a figura, aqui como Gestalt, né, de certo animal quadrúpede, sem ficar restringida a uma única figura em particular, que a experiência nos oferece, ou também qualquer imagem, agora Bild, né, possível que eu possa representar em concreto. Veja, para mim é muito próximo ao que diz o Zucaro. E se a gente pensar em outras passagens da mesma crítica, da primeira, e pensar o lugar do esquematismo, pensar que ele permanece nas duas edições, né? Sim. Eu acho que Importante. tem relação. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para mim. Eu acho que passa por um Winckelmann aí também, que é quem traz essas tópicas das artes e acaba transbordando, eu acho, né? Mas o tempo todo esse desenho, por exemplo, em A184, só podemos dizer que a imagem é um produto da faculdade empírica da imaginação produtiva e que o esquema de conceitos sensíveis, como das figuras do espaço, é um produto e, de certo modo, um monograma da imaginação pura a priori, pelo qual e segundo o qual são possíveis as imagens. Essas, porém, têm de estar sempre ligadas aos conceitos, unicamente pelo esquema que elas designam e ao qual não são em si adequadas. Então, eu acho. E a própria ideia de esquema, morfé, forma, ideia, retoma, né? Eu acho que tem um autor, eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele garante que o Kant leu o Zucaro. É isso que Ele não apresenta a prova material, ele não tem, ele mostra, ele compara algumas passagens, é meio bárbara, assim, a aproximação que ele faz não vai, né? Dá um jeito, mas eu acho que tem no esquematismo, e se a gente pensar no 59,
Se a gente pensar ao contrário, né, da ordem, começar pelo 59 da crítica do juiz e voltar para o esquematismo e até mesmo para a dialética, a gente vai achar coisas assim. Eu pretendo, assim, para explicar um pouco, né, meu projeto de pesquisa hoje, observar essas ecos disso no Kant, apresentar esses tratados maneiristas e tentar reconstruir um subterrâneo que vai de uma coisa para outra. Porque tem um subterrâneo rolando aí. Tem. Eu tenho esse livro aqui, que é o livro do Varda, não sei se você conhece. Sim. Então, eu acho que já deu uma olhada aqui, se tem alguma referência? Então, não tem, pelo que eu me lembro, mas eu olhei rapidamente. Estava Acho que fechado. vale a pena depois. Vou dar uma olhada, Boa lembrança. eu te passo. Boa lembrança. Que ele faz toda a arqueologia de. Isso. Então, mas fora isso, né? Eu acho que o Kant, e aí é engraçado, tem aquele livro célebre do. Oh, meu Deus, como é que eu esqueço o nome dele? Vou ter que olhar aqui. O Leonel. Ribeiro dos Santos. Metáforas na razão pura, né? O Leonel. Que é engraçado, cara. Quando eu estava fazendo esse projeto, eu falava, o Leonel vai pegar a minha bola. Mas ele não pegou. Para minha sorte, ele não entrou na questão da designativa e nem do esquematismo, nesse sentido da imagem e conceito. Agora, essa relação entre imagem e conceito está na base do esquematismo. Tudo bem, ele se liga às categorias puras e também ao tempo, né? Principalmente. Mas se a gente pensar qualquer coisa que tenta apresentar conceitos imageticamente, a gente está na noção clássica de alegoria, que já está lá no Cesare Ripa. A gente acha, e o Kant bebeu essas fontes dos tratados alegóricos, pelo menos isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho uma leitura muito aprofundada nisso que eu vou falar agora, mas parece que há uma influência do Tetens também nessa linha da criação. Tem alguns pesquisadores que apontam para isso. Né? Pode ser. Mas e tem outros, né? Esse é o problema. Por isso que eu falo que é como tentar reconstruir uma teia de aranha, né? Você não consegue. Mas se a gente pensar, o brother do Kant lá, o Lambert, ele tem um tratado de perspectiva, ele trata de desenhos em mapas. E ali você tem reverberando muita coisa da tratadística. Então, a gente fica brincando de detetive, né, de ficar reconstituindo uma teia arruinada, mas o divertido é isso. Né? A gente sabe que vai fracassar. O legal é que esse tipo de missão já traz, né, no seu germen o fracasso, e a gente se diverte com isso. Agora, é interessante porque isso vem um pouco porque eu convivi muito com kantiano, e eles têm essa coisa de que o Kant é quase que um fogo-fato ali, né? Em Königsberg, ele vem de si mesmo e acaba em si mesmo, não tem, os pós-kantianos não são bons, o que veio antes também não interessa muito, e o Kant pelo Kant e com o Kant, né? Eu acho que é legal a gente procurar trilhar essas coisas. Não são todos, conheço muito kantiano que não é assim, mas já houve kantianos muito ortodoxos com isso, eles não gostavam. Se você punha que o Kant leu Lessing, pô, o Cassirer não cansa de falar isso, eles já ficavam chateados. Imagina se fizer um negócio desse, ligar o cara a uma tratadística artística do monte de italiano. Não, sim. Não é legal. Não grato. Não. Muito obrigado, professor. Não, eu que agradeço. Não sei se eu respondi à altura. Sua pergunta foi muito uma bola quicando. Eu não sei se eu fiz o gol que a. Na gaveta. Paty? A Paty está aí? Tá aí. Estava tentando ligar o microfone. Boa noite, gente. Queria primeiro agradecer a palestra, gostei muito. Eu sou aluna de filosofia da UFPR
E eu sou artista também, faço artesanato, sou coreógrafa, sou dançarina, e foi bem interessante ver por essa perspectiva do desenho. Me identifiquei bastante sobre a arte mudar o pensamento, né? A arte imita a vida imita a arte, e o que seria, né? E eu achei bem interessante. Eu queria saber se tem alguém sabe onde que vai ficar disponível o vídeo, porque eu queria depois pesquisar esses autores que foram falados, dar uma pesquisada mais profunda. Eu estou fazendo meu TCC agora sobre filosofia da dança, estou emaranhando ideias também relacionadas à arte. Eu fiquei bem interessado nesses autores e eu não consegui anotar todos os nomes. Não, e já que você está na UFPR, esse texto, numa forma mais acabada, vai sair na 2 pontos, em breve. Eu já enviei. Tem algum e-mail, alguma coisa que eu possa mandar depois para achar a gravação? Paty, a gente tem um canal no YouTube, não sei se você já viu, se você procurar Nupen PUC Rio, você encontra o nosso canal no YouTube. Todos os vídeos que a gente grava, os vídeos das nossas palestras, quer dizer, das palestras que a gente organiza, a gente coloca no canal do YouTube. Esse aqui a gente vai colocar também, mas em geral demora, acho que mais ou menos uma semana, né, Ira? Quanto tempo mais ou menos demora? Acho que uma semana, uns 15 dias, né? Demora um pouquinho, não é imediato, mas a gente coloca no YouTube. Ah, então tá bom, tranquilo. Pode mandar ali no chat para mim qual que é o nome do canal, por favor? É o grupo. Acho que tá no PUC Rio, né, gente? É que eu não estou no grupo, me mandaram esse link da palestra no grupo da UFPR. Acho que fui eu que mandei, né, dos alunos, não foi? Obrigada. Deixa eu ver. Gente, alguém pega para mim o link do canal do Nupen no YouTube e joga aqui no chat, por favor. Estou pegando. Obrigada, Carlota. Mas lá, se a gente falar palavrão, faz pi ou não? Faz pi. Não tem a pessoa que colocou pi. Não, porque a gente não fala palavrão. Às vezes eu deixo escapar alguns, viu? Mas é raro. Quando estão filmando é raro, mas às vezes escapa esse... Gente, eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer, mas deixa eu ver, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não. Ai, Pedro, mil coisas eu fiquei pensando, né? Primeira coisa, quando você falou do Tsukaro, né, que fala, o desenho interno e o desenho externo, será que tem alguma coisa a ver? Eu fiquei pensando no Buffon, né, o molde interno e o protótipo. Aí eu lembrei daquele capítulo do Pedro Paulo, da Trama da Natureza, em que ele fala do desenho originário. Você acha que ele pode ter tirado daí isso? Eu acho que sim. Inclusive, quer ver? O bom é que eu acho que o Buffon é um dos intermediários nesse contrabando até o Kant. Eu acho que... Porque o Kant leu Buffon, né? Ah, sim. Todo mundo leu Buffon, né? Não tem jeito. Ali era o cara. Mas, eu vou ler uma passagenzinha ali, não é essa edição da tradução, então a tradução é minha, mas é ruim, eu não sou bom em... Só falar um negócio para o Klaus, porque eu lembro que o Klaus, lembra quando a gente estava conversando sobre o diafragma, que aparecia coisas do diafragma no Kant? Sim. Ele pode ter vindo do Buffon também, porque o Buffon também fala do diafragma. Olha só, verdade. Enfim. O Kant leu o Buffon e todo mundo, né? O Buffon era meio um livro... Você sabe que quando eu comecei essa pesquisa, uma anedotinha só, ela começou, o primeiro texto nesse sentido que eu fiz era para fazer um pós-doc com Monzani. E eu começava com o Buffon. E eu lembro até hoje do argumento usado. Ele falou, Buffon não. Eu falei, não, mas o Buffon é importante. Aí ele foi lá na biblioteca dele e desceu com a história natural inteira. Falou, só que para falar de Buffon comigo tem que ler tudo. Eu falei, não, então tira. Então tira. Mas eu desisti. Mas não há problema, não vou ter tempo. Ele falou, exatamente, vai outra coisa. Mas, eu vou ler uma passagenzinha da história natural. Por favor. Só para a gente ver como eu acho que o tecido
conceitual é próximo, pelo menos. O que ele diz? Se na imensa variedade apresentada por todos os seres animados que povoam o universo, escolhermos um animal ou mesmo o corpo do homem para servir de base para o nosso conhecimento, e se nos relacionarmos com ele por comparação em relação a outros seres organizados, descobriremos que, embora todos esses seres existam isoladamente e que todos variam por diferenças graduais ao infinito, existe, ao mesmo tempo, um desenho primitivo e geral que pode ser seguido até muito longe, cujas degradações são muito mais lentas que as das figuras e outras relações aparentes. É um desenho interno. Mas, né, quando ele vai falar do burrico lá, né, e do cavalo, sem falar que ele vai comparar seres, sem falar nos órgãos da digestão, circulação e geração, que são parte em qualquer animal e sem as quais o animal deixaria de ser um animal e não poderia sobreviver nem reproduzir, como há incrível similaridade nas mesmas partes que contribuem para a variedade da forma exterior, o que nos rememora um desenho original, de acordo com o qual tudo parece ser concebido. Esse original, esse protótipo. O protótipo, você vai encontrar no texto que eu mencionei para Carlota, do Canocchiale, o tempo todo essa questão do protótipo, arquétipo. Há esse jogo que surge aí também no ambiente, bota uma aspa do tamanho que você conseguir, né, maneirista, desses tratados. Eu não tenho dúvida que isso circula. Agora, por onde vem, né? É difícil. Mas essa que é a graça da É, investigação, né? Porque se você soubesse, aí você não teria pesquisa, né? Ainda bem que você não sabe, ninguém sabe que você tem aí um caminho super interessante para você traçar o elo, né? e Isso eu daí gosto porque foge daquela coisa de como a estética bebe nas ciências naturais, na epistemologia. Aqui eu estou tentando é fazer o o inverso. contrário, Porque tem, os tratados circulam. Agora, quais tratados? Agora, voltando para Patti, tem muito tratado nessa época aí, no 17, no começo 17, meados do 16 ali, muito tratado sobre dança, muita coisa. Tiram muito vocabulário da dança também. É interessante, circulam as coisas, porque começam, né? Valoriza-se a pintura, agora valoriza-se a dança, vai indo. Mas E, eu demorei, né, na resposta Até na área da pesquisa que eu estou fazendo agora para o meu TCC, às vezes é meio nebuloso, assim, essa área de relacionar isso. É legal saber, vou dar uma pesquisada nesse período. Depois se eu achar aqui, eu já cheguei a lidar com isso, a topar na frente. Não lembro bem onde, mas eu posso procurar. Pedro, já que você falou na dança, e a dança ela era uma arte liberal ou era uma arte mecânica? Acho que não era liberal, não, né? Como é que Eu era acho essa diferenciação nessa época? Porque eu é tinha porque entendido. tem muito de mecânico, né? Onde você tem. O que que é a liberal perfeita? É aquela. São as coisas que são meramente do intelecto. Se você liga a um fazer, a um mexer, já fica mecânica. A Por isso que a dança, gente se confunde, né? a dança era É, muito ligada à religião, igual ao teatro, né? é. Mas mais do que isso, eu acho que se tem muito corpo, sai fora. Né? Uma coisa é que a hierarquização vinha do espírito, né? Mas isso na enciclopédia muda, não muda? Não, muda, eu acho que já muda ali na boca do 17, mas se a gente pensar no 15, não. E muda para alguns. Se a gente pensar, vamos pensar, né, no nosso Brasilzão aqui. Um cara como o Aleijadinho, né? A gente fica um gênio, provavelmente tava lá riscando igreja, fazendo igreja, era mecanicão, era gente mecânica. Você pega o pintor lá que fez o teto de São Francisco, lá em Ouro Preto, o mestre Ataíde.
Você lê as cartas dele, ele é gente mecânica. Não tem a grande arte, o gênio, não é assim, né? Funciona. É diferente. Mas, na época, quais eram as artes liberais, exatamente? Eram Eu não lembro se você falou. eu vou para não falar besteira, mas você tinha o trivium e o quadrivium, né? Você falou, mas eu fiquei Não, vamos até... lá. Eu fiquei Só até para não, porque perdida. eu sempre jogo uma do trivium no quadrivium e vice-versa. Aí você enumerou, mas eu não consegui anotar, eu perdi. Você podia falar de novo, Pedro? Claro. Que eu anotei o trivium, o quadrivium, né? E que a pintura estava fora, a dança também, né? Não, tudo, só aquelas. De Mas, artista liberal mesmo. mas volta aquelas, então, que Ó, eu não vamos consegui lá. anotar. Trivium, lógica, gramática e retórica. Por abstração, veja. Aí, o quadrivium, que já desce um pouco, né? Você tem aritmética, música, geometria e astronomia. E aí, música como poesia, arte das musas, né? Tanto a música quanto poesia. Poesia também. Não, eu acho. Pelo menos aparece nas Aritmética, música, geometria e qual que era a outra? e astronomia. Astronomia. Por quê? Porque já não é purona. Hum. Nas outras é pura intelecção, né? Se a gente pensar lógica, gramática e retórica. Não é o falado, é o estrutural da coisa, entendeu? Nossa, porque com a nossa ideia cartesiana de mundo, a gente tem a tendência a pensar que aritmética, geometria seria o puro É o a filézão, pura né? intelecção, né? Não, E nem era. lá não. Essa questão também tem uma outra questão aí do trivium, que são as primeiras, né? É daí É que a vem a base. palavra trivial, É, vem do trivium, né? São as primeiras a serem é o âmbito da colocadas. Nem todo intelecção. mundo chegava ao quadrivium, né? É. Isso, a gente está no período medieval, né? Isso aí. Mas que é retomado no ambiente Uhum. humanista, viu? Mas já de outra forma. A hierarquização não se dá por uma sequência, mas pelas mais intelectivas e as mais postas ao mundo, mais objetificáveis, vamos dizer assim. E é engraçado, né? Se a gente pensar retórica e gramática hoje, é o que está fora total, né? A gente consegue pensar a lógica. Mas... Isso mudou muito, né? Nesse sentido. Porque na enciclopédia, as mecânicas são os ofícios. E as liberais são aquilo que a gente entende como arte hoje em dia, né? Isso. As belas artes, né? As belas artes, Vão né? ser substituídas. Mas é engraçado. Mudou. Isso muda demais, né? E se a gente olhar, aí pensando já depois, estou aqui pensando, é que eu não sei se na edição tem o desenho, mas o frontispício das vidas do Vasari são as artes liberais em cima e a pintura saindo da lama tentando subir. É verdade. Deixa eu ver se está aqui nessa edição. Eu não sei se tem o desenho, mas isso deve ser encontrável na internet, hein? É engraçado. Ainda não, o Alberti não foi tão bem sucedido assim. Pô, tem um monte de desenho aqui, não tem o. Essa é a questão. Ela não estava, não foi sucesso garantido, né? Se a gente olhar, por exemplo, nas disputas lá do Leonardo, né? No elogio que ele faz à pintura em detrimento da escultura. Tem um pouco desse fundo da imaterialidade. Ele fala, não, você vai no ateliê do pintor, o pintor está com um monte de livro, pintando. Você vai no do escultor, ele parece um padeiro, todo sujo de pó, é uma nojeira, né? É um pouco isso, porque tem esse fundo material. Essa coisa do pintor ser um cara legal e o cara, assim, o artista, isso aí é pós-revolução burguesa, quase, né? Nem no iluminismo acho que tem isso tão forte como tem a partir
do final do 18, né? Você lembra, podia bater no poeta, né? O Voltaire levou um cacete. Todo mundo queria ter um poeta para bater. Hoje a gente só fica com vontade de bater quando eles interrompem a conversa para vender livro no bar, né? Aí dão, às vezes, a depender da conversa, eles irritam bastante, mas o artista não tinha esse lugar de destaque, esse é o lance. E é engraçado porque eu acho que no fim do maneirismo você transfere para a epistemologia a um tipo de ousadia que mostra que o registro está mudando. Penso eu. Eu queria fazer... Será que eu posso fazer só uma última pergunta? Faz. É uma coisa que você, quando você estava dando a palestra, você não quis entrar, porque eu acho que você não quis entrar porque ia te complicar a vida, mas eu fiquei E aí você vai e curiosa. pergunta, legal você. Não, mas eu queria saber o que você pensa realmente, né? Porque ficou claro que quando você estava falando do Lomatsu, né, e você fala que poderia ser uma primeira tentativa de um cógito, né? Mas depois você corrige, não, mas não é, mas não é. Mas tudo bem, não é, vamos... E se fosse, né? Será que você não podia desenvolver um pouquinho isso que você falou? Não, isso aí eu brinquei com o Vinícius lá no Paraná, né? A gente pode pensar ao contrário, Descartes maneirista, né? Então, Mas eu acho que é um abuso, assim, porque você acha que é um abuso? a gente está pensando em um modo de ordenar que permita a ordenação que se transfere para o artístico. E o Lomados, que aí a gente tem que enxugar, ele tem um outro tratado, que é a ideia do templo da pintura, onde ele constrói um templo da pintura. E aí ele coloca as colunas que são os artistas. Tem uma que é Michelangelo, outra é Rafael, outra é, né, Apolodoro da Caravaggio, e vai pondo. E a questão já é outra também, que é meio moderna e que a gente pode pensar, que é por que que um pintor é diferente do outro? Não tem subjetividade ainda. Então você não pode falar, é diferente porque ele é outra... Não. Aí ele vai procurar na magia, teoria dos humores, ele dá uma viajada para pensar qual é o substrato que faz com que seja diferente. Então, tem... por que que eu destaco isso? Tem esse lado moderno, mas ainda tem o pé no mundo que eles vivem ali, né? Mas podemos pensar que se não há a ordem das razões, mas é engraçado, porque a ordem das coisas, a ordem das razões, né? E o Lomados põe a ordem da natureza, a ordem das doutrinas. Uhum. Se alguém quiser cometer anacronismo e falar groselha, tá aí um prato cheio, né? É um prato cheio. Eu só acho que não se sustenta. Eu tendo a crer. Porque, assim, se a gente pensar no Descartes, né? Vamos pensar lá no Tratado de Música do Descartes. Ele coloca lá, né? O que ele vai procurar o elemento constitutivo da coisa. Então, é o som. Como é que é o som? Tem som que agride, tem som que é agradável. Vai pôr na extensão, ele vai fazer todo um arranjo a partir do elemento constitutivo. Ou pensar mais nas meditações, quando ele fala do pintor viajandão lá, né? O pintor é louco, aí ele faz as quimeras. Não, mas aí ele está juntando coisas. Mas vamos dizer que tem um louco, mas muito louco mesmo. Que ele faça figuras que a gente não consegue relacionar com nada. Ainda assim tem a cor, sempre tem um elemento constitutivo ali. Então, acho que o viés seria outro. Mas dá para... Agora, que tem uma coincidência quase cronológica, tem. O Descartes aparece logo depois disso aí, dessas discussões. Tem que ver. Tem o Soares aí no meio também, tem uma turma aí que a gente oculta, porque são extensivos demais, mas tem essa segunda, essa outra escolástica, né, que vem depois, também coloca muita coisa. É que a gente tenta não ler, mas não tem jeito, vai ter que ler Soares um dia. Não tem jeito. Eu estou chegando lá. O Pedro Paulo fica chateado, fala, ei, lá vai espanholar, né? Eu falo, não, pô. Tem que
que botar um espanhol na história. E isso vai dar muito na Espanha, porque o Zucaro vai para a Espanha. Que eu falo Zucaro, mas é uma discussão, eu não sei se é Zucaro ou Zúcaro, tá? Então, se vocês ouvirem de outro jeito, é provável que esteja certo o outro. Eu falei com um amigo italiano, ele falou Zucaro, mas aí eu falo com outro e falo, não, por que Zucaro, não é Zúcaro? Aí, Tem que ver se você quer fazer a pronúncia italiana ou ou fala brasileira, né? Zucarão, né? Zucaro. Como brasileiro, eu gosto de colocar sempre na paroxítona na coisa, né? Resolve. Mas os espanhóis têm o Gomes Pereira também, que Não, você tem um monte de tratado lá. Aí eu nem vou entrar, porque aí eu vou ser mais chato, porque fica aquela coisa, o século XVIII, o século da crítica, o termo crítica. Você tem ele Criticon, né? Que é um livro do Gracián que está ali no 17 espanhol, um jesuitão maluquíssimo, que eu insisto também, é outro que eu fiquei enchendo o saco das pessoas para lerem, que é um baita autor, o Gracián, que está colocando coisas ali muito malucas também, nesse ambiente contra-reformado, jesuíta. Tem muito jesuíta bom. E esses jesuítas vão formar essa França que a gente gosta também. Teve um tempo de brilho dos jansenistas, mas durou pouco, derrubaram até a escola dos caras, né? E os jesuítas lá continuaram de algum modo. Ficam é lá verdade. batendo nos enciclopedistas, né? Estão lá os jesuítas o tempo todo. E a gente faz a caricatura deles, né? A gente reclama que eles faziam caricatura dos filósofos, mas a gente nunca vai olhar. Eu, pelo menos, eu não estou dizendo que você. Eu nunca fui. Não, eu A gente não não fui. vai. Agora, que mundo é esse desses jesuítas também? É um mundo provavelmente muito aristotélico, né? Muito provavelmente. E com outras estruturas, o que não é necessariamente escolástico, né? É aristotélico, mas não necessariamente ligado à escolástica, ao Aquino, não. Pode ser um aristotelismo de outra lavra. Eu gosto de ver essas fissuras, né? Que eu acho muito bonitinha essas configurações e a gente vê que ela não funciona. Eu Não também gosto. funciona. Não tem jeito. E aí a crítica sempre se dá em dizer que os projetos deram errado, né? O iluminismo era otimismo e babaca, né? Deu errado, era excludente. Bobagem. A gente tem que olhar do início. Eu acho que é mais interessante olhar. Não que ele não fosse, não estou falando que o iluminismo é tudo de bom e maravilha, e as árvores são verdes e as nuvens de algodão. Não é isso, mas essa crítica ao fracasso, eu prefiro fazer a crítica à origem da coisa, tentar ir achando as modulações. E as coisas são muito mais tortuosas e heterogêneas do que parecem, E né? a gente faz chute o tempo todo. Essa arqueologia é uma furada, né, velho? Não vai acertar. A gente tem. É o que eu uso sempre. Essa imagem acho que é do Wittgenstein, e quem sempre fala dela para mim é aquela professora da Universidade Nova de Lisboa, Maria Filomena Mulder. Ela fala: a gente está sempre tentando reparar teias de aranha. Não consegue. É Tá uma boa tudo imagem. mal. Mas eu me divirto com isso, eu não acho que é o único jeito de fazer filosofia, longe disso, eu sou contra qualquer excludência, mas é o jeito que eu gosto de fazer. Eu não sei se as pessoas gostam de ver os resultados, mas eu gosto muito de fazer, eu fico louco. Quando você acha uma menção, um tratado lá que você nunca ouviu falar, eu fico em delírio aqui. E agora com a internet a gente acessa as coisas, né? Você entra lá no arquivo.org e pega a primeira edição. Você pode comparar a primeira com a segunda. Pô, que luxo. A gente usa muito mal isso, né? As ferramentas trazem possibilidades maravilhosas. Ficar comparando a edição do século XVII. Imagina isso há 20 anos atrás, quando eu entrei, isso não era possível. Pô. Era a que tinha na biblioteca, e você ia para outra biblioteca e é isso, bicho. Agora não, dá para fazer. Essa arqueologia foi facilitada, eu acho. Sim, com certeza. Imagina a enciclopédia inteira lá na É. Universidade de Chicago, à mão, a hora que você quiser, ainda te busca os termos. Pô, eu acho engraçado que até as pessoas, a gente ficou preguiçoso, porque também a gente não fica olhando na raia miúda agora, né? Vai direto Às vezes a gente
acaba fazendo um negócio mais superficial, né? Mas... Não, nem é de ir atrás mesmo, porque a gente sabe que está lá, né? Então é engraçado, é uma coisa paradoxal. Não, eu digo, no sentido de fazer as buscas no texto sim. e não ir ler o texto inteiro, não, mas isso é ver só os sacanagem, né? trechos, né? Você vê trabalhos maravilhosos, tem trabalhos bons, assim, dos anos 60, 70, que contava quantas vezes ocorria tal palavra, né? Esse cara agora faz isso, baixa o PDF e search neles, né? Tem que conferir, né? Não vai também de primeiro, dá uma conferidinha, ver se... Pô, é outro mundo, né? É outro tecido conceitual. E para quem faz isso é muito divertido. Aprofundar essas coisas, porque o Brasil foi bom. O livro do Monsanto Desejo e Prazer faz isso muito bem, num recorte circunscrito, e acho que o Brasil, o da Trama da Natureza, do Pedro Paulo, o Mundo, e qual é que é? Oh, meu Deus, o do Suzuki, o mais recente. Não é a forma do... Não. Isso, a forma e o sentimento do A forma e o mundo. sentimento do mundo. O que é aquilo? É uma arqueologia também, né? Então a gente tem... Eu estou falando assim dos que eu conheço mais proximamente, não por uma eleição. É porque se eu vi como constituíram a coisa, e eu vi, é isso, você vai tentando reparar uma história aí que você supõe mal contada, né? Tem que começar assim, né? Tá mal contado isso aí, vamos atrás. Senão a gente para no Cassirer e ele já fez tudo, né? Acabou. É aquela história oficial e a gente segue. Tem muito disso também. E não é ruim. Não, mas O tem legal é bastante ficar coisa a achando as investigar, né? Mas sendas tem e bastante veredas coisa para para usar a investigar, coleção sempre da tem. Scarlett, né? Ficar achando e botar uma cunha lá para ver se arrebenta. Eu gosto assim. É um terrorismo histórico, né? Você fica explodindo a história para reconstituir. Mal, às vezes bem, outras vezes. Mas eu acho que o Brasil faz bem isso. Eu também acho. Gente, vocês têm mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Então, Pedro, eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por você ter Eu é que vindo. agradeço vocês. Espero estar à altura do Nupen aí. Eu vi que Com vocês certeza. Desculpa do foram nosso público ótimos. ser um pouco, né? Nosso cronômetro Mas ser vai muito ficar grande. eternizado na tal da internet. Isso que dá medo, né? Depois, daqui uns 20 anos, eu vou ver e falar: olha como eu era bugrão, não sabia nada, né? Não é nada, às vezes você se surpreende. Você olha e fala: olha só, até que eu Eu parei de. tinha um caminho aí, né? Até que eu tava. A primeira vez que falaram que iam pôr na internet, eu entrei em pânico. Agora acho que eu fico mais tranquilo. Eu já Você vi uns me vídeos, assiste. já vi uns vídeos que aconteceu na internet. Obrigado, hein, gente? A gente que agradece.